Começando agora mais um Retratos Podcast, dessa vez nosso 37º episódio. E dessa vez um episódio especial, porque é o primeiro episódio agora do mês de março, em comemoração ao mês das mulheres. E para esse episódio estou aqui com uma mulher com uma carreira brilhante. E eu quero entender um pouquinho mais da jornada dela, o que ela fez, os insights de vida que ela teve. O marido dela já esteve aqui também, já me ensinou muita coisa. Ela também já era para ter vindo desde aquela época, mas a agenda de final de ano foi complicada para ela também, com outros eventos e também a nossa. Mas graças a Deus hoje deu certo. E é o primeiro episódio de comemoração ao mês das mulheres. Então, eu tô aqui hoje com a Adriana Delafina. Muito obrigado, Adriana, por aceitar o convite realmente de participar do podcast, desse episódio. Muito obrigado por aceitar compartilhar com a gente realmente sua vida, sua história de vida e tudo mais. E eu queria que você se apresentasse um pouquinho pra gente de quem você é e o que você faz. Meu nome é Adriana Delafina, né? Como você disse, é um prazer estar aqui com você. Eu acho que compartilhar é uma coisa extremamente importante, né? Uma via de mão dupla, a gente aprende dos dois lados, você comigo, eu com você e com todo mundo. Eu trabalho hoje na Cooperativa Velha em Olambra, né? Eu trabalho com cultura e estratégia organizacional, principalmente. Tem várias frentes de trabalho, mas essas são as principais. Hoje também, em 2025, depois eu vou contar essa jornada para você, eu assumi com a provedoria do Instituto Coronel João Leite, lá de Mojimirim. A provedoria seria um presidente, vamos pensar dentro de uma empresa. É um trabalho totalmente voluntário, então eu dedico também um tempo para a gente criar estratégias para um instituto de longa permanência que é voluntário. Mas eu vou contando essa jornada para você. Por favor, muito obrigado. E antes de começar realmente a conversar e entender um pouquinho mais sobre a trajetória da Adriana, eu queria falar para vocês sobre o patrocinador desse episódio, o patrocinador do podcast, que são as cadeiras Amazônia. Cadeiras Amazonas. Então eu gostaria de falar para vocês sobre esse patrocinador que está ajudando a gente demais aqui, fortalecendo a gente. Nossas cadeiras são deles e também eu já uso as cadeiras deles há 5 anos. Mesmo antes de existir podcast, eu já conhecia, já usava. E se você precisa de cadeiras, entre em contato com eles, eu tenho certeza que você vai gostar demais do preço deles, você vai gostar do custo-benefício, você vai gostar do material das cadeiras e, claro, das cadeiras. Então, se você precisa estruturar seu escritório, se você precisa para sua empresa, entre em contato com eles, que com certeza o que eles puderem fazer para te atender com o máximo de carinho e excelência, eu tenho certeza que eles vão, ok? Então, Adriana, fala um pouquinho pra gente. Você está há mais de 25 anos na mesma empresa? 21. Vai fazer 21? 21 em junho. É verdade, mais de 20, isso. Eu Isso. sei porque eu estava na festa de comemoração onde você recebeu a premiação de 20 anos, né? Isso mesmo, isso mesmo. Foi o ano passado. Exatamente, Exatamente. eu estava lá. Eu, por sua causa, eu presto serviço para essa empresa também desde 2019, Sim. que foi quando você precisou, me indicou lá e até hoje, graças a Deus, essa parceria continua. Então, estou sempre com vários trabalhos lá dentro também. E eu quero já te agradecer por isso também, desde já. Mas eu quero saber e conhecer um pouquinho dessa jornada sua e como começou essa jornada sua, essa carreira, de onde veio, como foi isso desencadeando e como foi isso acontecendo. Então conta pra mim, por favor. Eu vou começar na escola, tá? Perfeito. Posso começar na escola? Onde você quiser. Eu sou filha de pessoas simples, de 10 irmãos, né? Tanto minha Caramba. mãe tem 8 irmãos, né? Eu não tenho mais minha mãe nem meu pai. Ok. E o meu pai eram 10 irmãos. Nossa. Então, eles sempre cuidaram da minha saúde, da alimentação, mas eles não sabiam, de alguma forma, dar carinho, né? Porque Ok. isso é. Ninguém dá o que não recebe, Exatamente. né? E em 10 filhos, É difícil. trabalhando em sítio, roça, era impossível. A preocupação era colocar comida na mesa. Comida na mesa, saúde dos filhos, escola e só. E quando eu entrei na escola, eu era boa aluna. Eu sempre fui interessada nas coisas da escola.
E os professores me elogiavam, me desafiavam, me colocavam em maratona. E aquilo, de alguma maneira, eu me sentia elogiada, Com certeza. acariciada. Então, assim, era um incentivo que me fazia estudar mais e buscar mais. Eu tive empregos informais, né? Mas, assim, vamos dizer, o meu primeiro emprego, que a gente fala carteira assinada, né? Eu tinha 16 anos, eu tô com 54, faz um tempinho. Você tá com 54 anos, eu 54. não diria isso de verdade. E não é só elogio, nada, não diria mesmo. 54 agora, em janeiro eu fiz, né? Acho que a gente faz No próximo, mas mesmo no dia. dia, É isso dia mesmo. 14 de janeiro. É isso mesmo. Dois capricornianos aqui. Descobrimos isso por acaso também esses dias, né? Exatamente. Então, faz um tempinho, né? Eu tinha 16 e eu trabalhava como recepcionista e telefonista. Não sei se você já ouviu falar o que que Sim. é um PABX. Sim. Aqueles telefones antigos de ramal que você passava as ligações. Isso. E assim, você é o primeiro filtro da empresa quando você recebe as pessoas e quando você atende uma ligação. E as pessoas que ligam ou que vêm para uma empresa, era uma concessionária forte, ela nem sempre estão no seu bom Solícita. dia, solista, né? Então, algumas vezes eu chorei, né? Porque assim, você tem uma menina de 16 anos, você pega um senhor maduro, bravo, que não é com você, mas você está aprendendo a lidar com aquilo. Mas você tá ali na ponta, É. Por um outro lado, isso é importante. Você já começa a aprender a lidar com situações difíceis, com conflito. Até esses dias eu tive a grata oportunidade de ir no restaurante e encontrar a copeira da época. uau, Nossa, ela estava trabalhando no restaurante, é da filha dela, até o restaurante hoje. E ela muitas vezes ia me levar chá, me dava conselhos, olha sabe que assim? legal. Muito legal. Eu fiquei muito feliz de reencontrá-la, acho que faz uns 15 dias, 20 Que dias, legal. a dona Lourdes. E aí ela falou para mim: Você lembra que você chorava que eu ia lá levar chá? Eu falei: Eu Tadinha. lembro. Muito bacana. Mas isso já foi um aprendizado para lidar com Sim, essas situações difíceis. Eu trabalhei um ano e meio e aí me chamaram na Irmãos da Vole na ok. época, né, para trabalhar no PABX dele. Aí eu não ia mais trabalhar com recepção, era Telex de PABX, né? Ok. Enquanto eu estava cumprindo o aviso prévio na Ford, eles falaram assim: olha, a gente fez um teste com uma menina de departamento pessoal e ela não, uma menina do telefone para o departamento pessoal, ela não gostou, ela quer voltar para o telefone. Nossa. Você aceitaria a vaga de departamento pessoal? A gente vai ensinar ela, a gente ensina você, né? Achei sensacional. Eu Foi falei, promovida antes de entrar. exatamente. Eu falei, nossa, mais uma. Então, eu não sei se isso vem dos professores da escola, se vem de mim, porque na minha cabeça, assim, mais uma oportunidade de aprendizagem, Que legal. né? Era isso que vinha. Nossa, eu vou aprender alguma coisa diferente e tal. E o meu chefe na época é muito interessante, né? Aparecem uns anjos na vida da gente. Tinha um livro que explicava todas as. Eu me lembro até o nome, era José Serson, Departamento Pessoal, alguma coisa assim. E aí ele me ensinava alguma coisa e a gente saía às 5 do trabalho. Eu tinha que parar às 4 para ler o livro, do capítulo que eu estava trabalhando. Nossa, ele fez uma mentoria com você. Exatamente. E daí, nossa, você aprende muito, né? Então, muito grata por isso. Hoje a gente fala muito de aprendizagem e eu estou falando 18 anos eu tinha na época, Ou mas seja, muito do modelo que você gosta de aplicar hoje, de educação também, isso, já aprendeu logo de cara. exatamente. Cara, que legal. Porque assim, hoje a gente vê nessas empresas e tudo mais, esse modelo de cultura, as pessoas trazendo isso, mas é porque também tá vindo muito uma modinha em cima disso. Uhum. No seu caso, não. Você foi forjada desse jeito também desde cedo. Sim, Que sim. legal. Desde os. Por isso que eu falei assim, dá certo.
Eu acho que não existe, você vai ser um eterno aprendiz, ainda mais no mundo de hoje, não existe isso. Mas, de alguma maneira, os professores, esse chefe, me incentivaram. E hoje eu trabalho com isso, né? A gente tem a nossa universidade corporativa, e tem colaboradores, coordenadores que são responsáveis, mas está sob a minha gestão. Então, por isso é importante estar onde está, porque você acredita naquilo, né? Tem Exatamente. propósito, né? Você acredita. Exatamente. Então, eu acho que é uma das coisas que me faz ficar 21 anos na cooperativa, porque eu estou sempre aprendendo, eu estou sempre aprendendo. Ao mesmo tempo que você está sempre aprendendo, eles deixam você desfrutar desse senso de propósito também para continuar crescendo, né? Exatamente. Que Nossa. legal. Que legal. E aí, depois disso, o que aconteceu na sua vida? Qual que foi o próximo passo logo depois de ter que ficar lendo o livro 1 hora por dia, todos os dias? Eu aprendi, né, bastante. E aí tem um episódio na minha vida, assim, eu perdi um irmão, Eita. né? Eu acho que foi logo depois desse trabalho. Foi acidente de moto. Ai, meu Ele Deus. tinha 21 anos, ele ia fazer 22 no mês seguinte. Ok. Ia formar em tecnologia na PUC, estava um mês de se formar. E ele era o nosso centro na casa. Ele também era um excelente aluno, entendeu? Então nós éramos nós, 4 irmãos, né? Ele Ok. mais eu, depois tem mais 2 irmãos mais novos. E ele acabava sendo o espelho, entendeu? Para os meus pais, que eram muito simples, estudaram muito pouco. E para mim também, Sim, né? claro. Concursado, trabalhava em banco, enfim, uma fatalidade, um Sim. acidente de moto. Então, nessa época também, é importante falar, que já faz muito tempo, Ok. mas a gente aprende muito com a dor, né? Muito. Porque ele era o cara que eu admirava e me aconselhava. Ok. E, de repente, ele não tem mais. E E aí, literalmente do nada, né? do nada, acidente. E daí o seu chão cai e você tem que ser o chão do seu pai e da sua mãe. Ele era concursado, trabalhava no Banco Banespa na época, Lembro, lembra do Banespa, lembro. né? E aí eu pego meus pais falando de velório, enterro, seguro de vida, o que fazer. E assim, eu tinha 19 anos, eu tinha que tomar a frente disso. Porque mais ou menos meu chão sumiu, Mais ou menos. meu apoio sumiu, eu estou entrando no buraco, mas meus pais estão precisando de mim agora. Então, essa dor você aprende muito. E aí você cresce. Aí tudo que você tinha para amadurecer, você amadurece naquele momento, né? Inclusive, assim, teve até episódio, porque meu irmão, como ele era concursado, ele recebeu um bom dinheiro, Ok. um bom dinheiro mesmo. Meu pai, com a minha mãe, eles estavam construindo, a gente terminou. Mas teve nesse meio tempo até tentativa de golpe neles, você Nossa. acredita? E eu tive que lidar com tudo isso. Mas cresci bastante, amadureci muito. Então, eu posso entender de certa forma que a sua facilidade de hoje de gerir momentos difíceis veio daí? Acho que sim. Acho que começa aprendendo e chorando no telefone na recepção. Ok. E depois essa situação aí cresceu de vez. Porque hoje uma das coisas que eu enxergo realmente quando eu te vejo, por exemplo, trabalhando e tudo mais, é justamente isso, uma pessoa que tem capacidade total, mas que nos momentos difíceis ela sabe se posicionar e tomar a frente e fazer o que aconteceu que precisa. Então, Sim, se tá precisando de algo, beleza, vamos resolver o que precisa. Depois a gente resolve o emocional, depois a gente resolve, mas o que que tá precisando agora? sim.
E eu consigo enxergar isso mesmo, estando pouco perto, mas é isso mesmo. Eu nunca fiz essa associação como você está fazendo. Eu sei que eu cresci muito, mas sim, eu gosto dessa forma colaborativa e ao mesmo tempo decisiva. Nós temos que tomar uma decisão, tá? Vamos olhar o ABC, o que que vocês sugerem? Como já vamos por aqui, né? Fazer o que tem que ser feito. Fazer o que tem que ser feito. Uau. E eu, é, acho que Encara. sim, encaro, sem problema nenhum. Às vezes a pessoa fala, mas você teria coragem? Teria, ué, ué. Que legal. Que legal. E depois disso? Depois disso, eu trabalhei numa metalúrgica, 4 anos ainda em DP. E aí era interessante, porque eu comecei em DP, então a parte de legislação, pagadoria e tudo mais. Só que daí nessa empresa era maior, eu tinha a possibilidade de aprender com recrutamento, com outras áreas. Então, olha como que eu era assim. Eu fazia o meu, aí eu colava na recrutadora e tentava aprender. Eu até estipulava, e isso é meu, eu até estipulava o prazo, por exemplo, você tem um mês para fazer aquilo, mas eu acho que eu consigo fazer se eu me organizar em 20 dias. Você lançava desafios pessoais pra você mesmo. Isso, a todo momento, a todo Até momento, hoje. até hoje. E se ficar monótono Perde a demais, graça. perde a graça. Perde a graça. Eu tenho que falar que nesse ponto eu sou assim. Com meus trabalhos e tudo mais. Um dos motivos também de eu gostar desses trabalhos mais criativos é justamente essa questão do desafio. Porque pra mim hoje eu enxergo que se fica muito fácil, muito repetitivo, só mais do mesmo, pra mim também muitas vezes perde a graça. Eu falo, gente, não dá, eu quero coisa diferente. é, Um dos motivos que eu gosto de viajar muito também é trabalho e tudo, e dos trabalhos serem cada dia de um jeito, de uma forma diferente. Já é uma questão de desafio mesmo. Então pra você é igual também. é, é bem assim. Eu não sei se isso vai parar uma hora, mas por enquanto ainda não, tá? Sempre Eu foi sei que você assim. é bem mais novo que eu, mas eu tô dizendo que a minha idade ainda não. Sempre foi assim? Acho que sim. Acho que tem um ano ou outro que você fica um pouco mais. Desacelera um pouco. Desacelera um pouco. Porque assim, o meu esposo, ele trabalhou mais de 10 anos como consultor. Sim. Eu tinha 2 crianças pequenas. E a minha sogra e o meu sogro foram anjos também de me ajudar, de me apoiar nisso. Mas hoje eu paro, eu não sei como é que eu dava conta, assim, sabe? Era fazer lição de casa, arrumar o jantar, preparar as coisas para a aula do dia seguinte, trabalhar. Tem um episódio engraçado na minha vida que eu resolvi fazer pós-graduação. E as 2 pós-graduação que eu fiz, eu engravidei. O Marco falou assim: pode parar, não vai fazer mais. Pós-graduação chega, vai fazer outra coisa. Pode parar por aí, não vai estudar mais. Mas é interessante isso, né? Porque eu trabalhava, eu estudava. E eu sentia mais motivação para estar com meu marido, para passear com meu marido, para namorar. Sim. Então, entendeu? E aí resultou 2 filhos, 2 pós, 2 filhos. Mas que legal. Que Eu legal. fiz outros cursos de extensão depois, tá? Mas O problema era a pós. Não faça mais pós. Você viu, Sullivan? Não vai fazer pós-graduação, Sullivan. Sacanagem. Mas por isso que eu falo, o desafio motiva até a vida pessoal, né? Não é uma coisa que, quando você se sente desafiada, motivada, você dá um jeito para tudo, né? Para todos os campos da vida, assim. Qual foi seu maior desafio profissional até hoje? Poxa Existe algo vida, que você fala assim, isso aqui foi barra na época? teve uma vez que se foi
barra, sim. Eu não consigo nem ver muito isso, tá? Porque eu nunca liguei muito, eu vou embora, entendeu? Se eu achar que alguém vai puxar meu tapete, ou que vai. Tem uma amiga que fala que eu sou poliana. Eu não sei se é poliana, eu vou fazer o meu, eu não vou me preocupar se, se você tem chefe difícil, se você tem alguma coisa difícil. Eu me lembro de um episódio já na cooperativa, tá? Que depois eu tenho que voltar na aviação Santa Cruz, que eu Ok. aprendi muito sobre colaboração na aviação, que foi ótimo para mim Eu isso. puxo isso de Uma volta, então. escola. Mas Cooperativa na já. cooperativa, nós tivemos nosso primeiro curso de gestão. E era um curso de 1 ano e meio, mais ou menos. Era às sextas e sábado. Eu coordenava esse curso com o professor. Era como se fosse quase uma pós-graduação ali. Era um Ok. curso de extensão focado em agrobusiness, né? Que é o nosso Sim. negócio. Meu marido viajando, duas crianças pequenas. Eu tinha meu trabalho normal, eu cuidava do curso. Minha mãe infartou. Meu Deus. Aí teve um dia que eu sentei no sofá e falei, e agora? O que que eu faço? Né? Aí eu fui até um médico para porque eu estava sentindo que a minha força estava caindo, né? Falei, tá Sim. caindo. Mas não sei, eu acho que não passou de uma semana. Eu diria que não passou de uns 4 dias. Eu falo, não, eu tenho que dar conta. Eu não sei se isso é bom ou ruim, tá? Mas assim, eu tenho que dar Mas conta. é assim que você funciona. Exatamente. E aí, às vezes, eu largava os dois com a minha sogra, eu dormia com a minha mãe no hospital, que depois que ela saiu, meu pai também. Então, assim, eram momentos turbulentos. Terminando o curso, todo mundo tinha trabalho em grupo, mas eram acho que 6 grupos de apresentação final. Como eu, de certa forma, coordenava isso, eu tinha que acompanhar esses Você trabalhos. tinha que estar presente ali, ativa, né? Além do meu trabalho do dia a dia, Nossa. e minha mãe, meus filhos, e esse momento foi bem desafiador, bem assim, mas ela se recuperou e depois ela demorou, ela se recuperou, voltou para casa, Ou seja, enfim, desse episódio ela ficou bem. ela ficou bem. Desse episódio ela ficou bem. Desse sim. Hoje eu não tenho nenhum dos dois mais, mas Isso desse faz quanto tempo já? foi em 2010 15 que anos. aconteceu esse primeiro Ok, infarto. ok. E da aviação Santa Cruz? Não, na aviação, o que que eu percebi também? De novo, quanto mais eu estudava, parece que eu era mais valorizada lá dentro, né? E a questão da colaboração era muito forte. Então, todos os treinamentos, desenvolvimento, tudo era muito junto. E ali eu aprendi que não bastava ter desafio, não bastava eu buscar, mas com todos era muito melhor, né? Que legal. Assim, a colaboração é uma coisa fundamental, uma coisa te deixa mais leve. Sabe, a gente tem que perder uma coisa no mundo dos negócios, que graças a Deus eu aprendi que isso funciona muito bem, é que existe uma vaidade de poder, uma vaidade. Lá no íntimo ninguém fala disso, mas assim, existe isso, né? E quando você percebe que passar para o outro fazer, elogiar, trazer a equipe junto, você resolve problema muito melhor e com muito mais leveza para sua vida, porque não está só em você, está todo mundo participando. Se todo mundo participa, todo mundo se sente dono. Já é uma leveza ótima. Por um outro lado, o que eu penso e o que 10 pessoas pensam é muito maior do que só o meu. Como que a gente colabora, como que a gente entra em conflito para chegar a uma situação comum, uma situação de benefício maior. Ainda mais que esse mundo de hoje, que é
assim, a cada dia uma IA nova, uma É. tecnologia nova. Então, eu sei um pedaço, o outro sabe outro, e a gente junta tudo isso e cresce, né? Ou seja, de certa forma, deixa eu juntar os pontos novamente. Você falou que quando criança você não se sentia tão acolhida pelos pais, por mais que tivesse toda a estrutura básica, mas sentia falta nisso e encontrou isso nos estudos, que você Uhum. sentia, e depois também encontrou isso nesse senso de colaboração. Sim, Então, você realmente encontrou na colaboração e nos estudos a chave de todo o carinho que você gostaria, que você queria realmente receber. Só que isso te impulsionava ainda a crescer cada vez mais e te desafiar. isso, exatamente. Isso é legal porque, assim, algumas pessoas teriam justamente esse ar de inveja, de competição, no sentido de busca de poder, pelo poder. E você é o contrário. Você foi buscar e entendeu que o fato de ser reconhecida te dava a oportunidade de trazer pessoas para perto e esse senso de comunidade fazia tudo se ampliar novamente. Sim, Muito sim. legal essa visão. E é muito mais. Eu fui numa palestra há pouco tempo e a palavra do momento é serenidade, né? Porque a gente é bombardeado de informações todos os dias. Aliás, é um roboticista o cara, né? E ele leva robô e fala muito de IA, tudo mais. Mas a gente é tão bombardeado e a gente entra nesse looping, né? Dessa loucura, dessa ansiedade de fazer, porque a gente que gosta de desafio tem isso, né? Com certeza. E, e as pessoas estão ficando doentes, né? De ansiedade e tudo mais. Então a busca é pela serenidade. E não tem coisa melhor para você inovar e acalmar essa ansiedade se você tiver a colaboração. Se você experimentar colaborar com o outro, primeiro que a gente divide responsabilidades, todos somos donos, e não, eu não estou fazendo o que o chefe quer, eu estou fazendo aquilo porque eu acredito naquilo, eu contribuí para aquilo, e todos vão ter uma vida um pouco melhor, mais leve, né? Sim. Porque apesar de as pessoas olharem como um, que eu falo da vaidade e tudo mais, isso traz um peso muito grande para a pessoa, né? Eu acredito que essas pessoas, elas, de alguma maneira, sofrem ou de ansiedade, ou do coração, ou, né? Exatamente. Porque tá tudo nas costas dela, né? E isso é muito legal você falar, porque assim, o que eu vejo lá também, sempre quando eu tô lá com vocês, participando dos eventos, com a equipe de vocês e tudo mais, a equipe sua, ela é sempre muito carinhosa. Você conseguiu construir, claro que não sozinha, mas um ambiente lá de respeito, de carinho, e que você vê que as pessoas elas gostam uma das outras de fato, que são realmente amigas, que são carinhosas, um ambiente ali, um ecossistema que você fala, cara, que legal trabalhar aqui. Eu tenho também amigas que trabalham lá e que falam, oh, é uma delícia, porque é desafiador, é claro, existem as metas, existem ali os desafios, Uhum. mas não é aquele ambiente pesado. Não. E isso é muito legal, porque, novamente, muitas vezes dentro de empresas, isso é poético e só está estampado na parede, na cultura da empresa. E lá, de certa forma, eu consigo enxergar isso de fato, e tanto é que desde 2019 que eu, graças a Deus, tenho pisado lá e sou recebido dessa forma também. Então é muito legal isso. Agora fala pra mim, em cima disso, quais são os valores que pra você na sua vida eles são inegociáveis? Bom, inegociáveis, eu acho que tem que ser ética. Primeiro, eu não vou fazer nada que eu não deite o travesseiro na cama e durma depois. Então, Perfeito. acho que ética é uma coisa inegociável para mim. Uma coisa que não.
que eu não tenho lá, mas que eu já tive em outros lugares, é respeito. Acho que respeito tem que ter. Dentro dos nossos valores existe isso, e eu sempre falei para os meus colaboradores: se um dia você se sentir desrespeitado, você para a conversa e sai e leva para o seu chefe ou para quem é que seja. Você fala: olha, você passou do ponto, nós vamos parar a conversa por aqui e voltamos em outro momento. Porque é inegociável. Não adianta você entrar na pilha do outro, né? Isso eu aprendi com o telefone também, tá? Com a dona Lourdes, lá atrás. Imagina que delícia se ela tiver a oportunidade de assistir esse podcast e ser lembrada desse jeito, que legal. Espero que chegue até ela. Eu espero que sim. Então, você aprende também que não é com você, é com ele, né? Eu não me lembro qual desses filósofos falaram, mas assim, guardar mágoa é tomar veneno e esperar que o outro morra, né? Sim, eu Então, já ouvi isso. não é com você. Se ele tá bravo, se ele tá, né? Não é com você, é com ele, né? Então, se eu guardar mágoa disso, se eu ficar triste com isso, se eu ficar. O máximo que eu posso fazer é respeito para a conversa, mas ficar chateado não. Porque o problema está em quem grita, em quem te maltrata, em quem te desrespeita, e Isso. não em você. Isso é sobre ele, né? É sobre ele, não sobre você. Muito legal. Mas eu estava falando da cooperativa, da colaboração. Ah, você falou inegociável. Eu acho que ética e respeito são duas coisas que não dá para Negociar. negociar, não tem negociação. Eu gosto, e eu acho que isso vem desde a escola. Olha o meu senso de responsabilidade também, desde a escola, né? Às vezes alguns alunos iam mal, e eu ia muito bem em exatas. Embora eu tenha ido para humanas, eu era um excelente aluno. Eu ganhei a Olimpíada de Matemática na sétima série, na Que época, legal. né? Eu ia muito bem. E às vezes alguns alunos iam mal e eles pediam para eu ir para a casa deles, estudar com eles, porque a prova era no dia seguinte. Ok, para ajudar mesmo. É. E quando eles iam bem na prova, depois que eu estudei com eles, eu adorava aquilo, parecia Aquela sensação. sensacional. Então, isso vem comigo desde sempre, né? Então, eu acho que apoiar pessoas e negócios a atingir seus objetivos O, é o que me faz feliz. o que é mais Sim. prazeroso para você, então? Você alcançar um objetivo pessoal ou você estimular a sua equipe a alcançar objetivos, mesmo que eles sejam menores do que o seu pessoal? Sabe como eu vejo as coisas, Rodolfo? Se eles atingem o objetivo deles, eles atingem o meu. Uau! Que legal. Porque, assim, se tiver tudo cadenciado, tá tudo bem. É claro que, assim, eu já tive alunos aprendizes, por exemplo, que começaram comigo e que eu vi há não muito tempo atrás como gerente de tecnologia Ambev. Uau! Cara, isso é sensacional. De Com alguma certeza. maneira, pode ser que ele nunca mais lembre de mim, Sim. mas de alguma maneira eu fiz um pedacinho da história dele, eu ensinei alguma coisa para ele, e ele foi. E, e é para isso que a gente está aqui nesse mundo. Então, assim como os meus professores foram para mim, assim como alguns chefes foram para mim, né? é, Me alavancaram de alguma É o maneira. efeito borboleta, né? É. Ontem eu estava conversando com uma amiga. Essa amiga, ela já fez mentoria comigo em 2020. E na mentoria dela, um dos questionamentos que eu coloquei ela na parede, entre aspas, foi justamente provocando ela a voltar a fazer faculdade. Se eu não me engano, agora ela dá com 52 anos, então na época acho que era 48. E a primeira pergunta que surge, mas Rodolfo, eu vou voltar a estudar para uma faculdade agora, nessa idade e tudo mais. E essa era a única barreira que ela teria de alguém poder julgar ela nessa nova empreitada que ela estava assumindo. E ela estava indo muito bem. E sabe quando você enxerga que o único ponto que podem julgar e apontar o dedo seria isso? Eu falei pra ela, falei assim, olha, você não pode negar isso. Eu falei, e aí, o que você vai fazer com essa responsabilidade agora?
Você vai encarar ou você vai fingir que nada acontece e esperar acontecer? Ela foi lá e ela entrou na faculdade. E eu tive o prazer agora, do mês passado, estar na colação de grau dela. Que fantástico, né? Ela me Que convidou, fantástico. foi fantástico. Só que aí, o mais legal de tudo isso, ela me contou ontem isso. Ela fez um jantar ontem para me receber lá, justamente para me agradecer por todo esse incentivo. Então, obrigado por isso, Nath. E aí, ela estava me contando que ela encontrou uma outra moça na faculdade, que essa moça me conhece também. E um dia, eu conversando com essa moça, eu contei para essa moça sobre esse caso dela. E essa moça agora começou a fazer faculdade também. Não é uma delícia isso, assim? Eu fui claro que a inspiração foi ela, lógico, É, mas olha como as coisas se conectam, como o efeito borboleta acontece e uma coisa que a gente acha que ninguém vai ficar sabendo, uma coisa que se destaca dessa forma. E é muito legal, porque ela veio me contar isso ontem, ela falou, Rodolfo, eu sou espelho para outras mulheres. E eu falei, é verdade, porque realmente, no caso dela, foi um nível de superação, enfrentar uma profissão nova, enfrentar uma carreira nova e se destacar nisso. E entender que existem pontos limitantes e falar, não, eu vou enfrentar, sim, não é para qualquer um. não. E foi muito legal isso, realmente. E é exatamente o que você acabou de falar. Que ver as pessoas conquistando gera um prazer gigantesco pra Sim. gente e uma satisfação de você falar, participei disso. E, de certa forma, por mais que, Aham. claro que os desafios Claro foram que pessoais, né? o Mas você desafio é fez da parte. pessoa, né? Exato. Mas, de certa forma, se você fez parte, você incentivou aquilo, você encorajou aquilo também. Sim, É muito legal. E você, mais do que eu, principalmente, trabalhando diretamente com isso, né? sim, com certeza. Acho que isso faz a gente ficar, primeiro, na cooperativa há 20 anos. A gente fala que a força do cooperativismo no Velling é o elo impulsionador dos negócios. Que legal. Então, colaboração, cooperação faz parte do nosso negócio, faz parte desse DNA, né? Que começam com famílias holandesas que vêm do pós-guerra, né? Ok. E a colaboração foi importante para esse crescimento. Se eu só E te eu cortar um acredito minutinho, nisso. por favor, desculpa até. Só para quem ainda não conhece o que é o Velling, claro que não é o foco do assunto, mas só para quem não conhece entender a dimensão do que a gente está falando, quanto por cento da distribuição de flores hoje do país o Velling representa? Você tem ideia disso, mais ou menos? Olha, existe um número que diz 45%, mas eu não sei se dizer se esse número é Hoje, exato, né? A gente não tem nenhuma ferramenta certeira que diz que isso é isso mesmo. Mas eu diria que o melhor centro de comercialização de flor da América Latina. uau, São 400 produtores de flores, né? Que são sócios. A gente faz a gestão da cooperativa, a gente vende esses produtos e tem a logística desse produto e tem mais de 1.000 clientes, desde grandes redes de autosserviços, né, e, enfim, decoradores, outros atacadistas e tudo mais. Então, justamente, até eu vou dar um spoiler aqui, eu vou participar da APAS, que é um evento supermercadista, num palco de estratégia visionária para falar de estratégia com o ecossistema. O que para nós é o ecossistema? De novo, volta a colaboração. Cooperado, cooperativa e cliente. que legal. Porque outra coisa que a gente diz é que a gente está lá para despertar bem-estar e emoção nas pessoas, fortalecendo e inovando os negócios de flores. Por quê? Porque quando você vai fazer sua jardinagem, quando você vai fazer uma festa, uma decoração, o nosso produto ele desperta bem-estar e emoção nas pessoas. E despertar bem-estar e emoção nas pessoas depende de toda essa produção, do bulbo que o produtor comprou, da logística, da cadeia de frio, das ferramentas de vendas que a gente tem, do ponto de venda no varejo, né? Porque assim
Se alguém quebrar a cadeia, eu já não faço mais isso. Exatamente. Eu já não gero mais bem-estar e emoção nas pessoas, né? Então, a estratégia tem que agregar valor ao ecossistema. Muito legal. E mais que isso, eu diria, né? Eu tenho que gerar bem-estar e emoção nas minhas pessoas. Porque elas têm que Exatamente. sentir isso. Elas têm que sentir que existe colaboração, que existe aprendizagem, que existe momentos de comemoração, momentos de confraternização, momentos de participação, porque elas têm que se sentir parte do negócio, né? Elas têm que sentir. E que quando eu falo parte, é produtor, é nós da cooperativa, né, que somos colaboradores, e os próprios clientes, porque se o cliente quebrar a minha cadeia de frio, por exemplo, ele não vai vender o produto dele lá na ponta, É verdade. né? Então, e aí o tema que nós vamos falar é de estratégia agregando valor ao ecossistema, que é tudo isso. Você já tem a data que vai acontecer isso? Vai ser 14 de março na APAS. Dia 14 de março na Isso. Napas, 2025. 2025, dia 14 de março. Se você passar por lá, vai lá, fala com ela, fala assim: ó, eu vi seu podcast, eu quero te dar um abraço. Tenho certeza que vai ser muito legal. Vai, com certeza. Supermercadistas aí sempre vão, né? E nesse dia, eu não vou participar do palco principal, né? Ok. Vou participar do palco Estratégia Visionária. Mas nesse dia, no palco principal, a abertura é com Rancharan, não é qualquer coisa, não. Legal. Hoje, eu sei que você já é convidada para vários eventos dessa forma, desse porte também. Final do ano, se eu não me engano, você foi palestrar para um evento com mais de 2.000 pessoas, é isso? Mulheres. Era encontro de mulheres do agro. Aí eu fui uma das painelistas, porque são coisas que a gente acredita, né? Eu falei de inovação, que é uma veia que não existe mundo sem inovação, né? Você vai. Imagina se eu quisesse ser a melhor telexista do mundo, a melhor telefonista do mundo. Eu estava fadada ao fracasso, né? Sim. Então, inovação e tradição. E a tradição nossa é focada na colaboração, no cooperativismo. E hoje tem filósofos, tem professor de Harvard que falam que para você ser inovador é obrigatório você ter colaboração. Não existe inovação de uma pessoa só, né? Então, isso também foi me dando oportunidades, né? Eu tive um gestor anterior. É engraçado isso, né? Toda vez que sai um CEO, hoje eu respondo para o CEO, você se reflete, mas qual é o papel aqui, né? Assim, e eu estava fazendo umas formações de coaching. Hoje em dia é até ruim falar isso, né? Porque tá tão... Ficou queimado esse Ficou termo, né? queimado esse termo, mas eu tenho mais de 300 horas de formação, inclusive com neurociência, tá? Então Uau. não é... Só que um detalhe, tá? Isso aqui nessa mesa especificamente, por mais que o termo por aí esteja queimado, eu respeito muito porque eu sei o poder da ferramenta. Por Exatamente. mais que tem gente que use de Maneira pra... inadequada, né? Exato. Mas a ferramenta, as ferramentas, né? Elas são extremamente poderosas e funcionam se bem aplicadas. E isso eu não sabia de você. E aí eu fiz essa formação, é bem bacana. E aí chegou um chefe holandês na época, né? E, e aí eu peguei meu questionário de coaching, uma coisa super importante, gente, também, inglês. Eu comecei a estudar inglês adulta e faço inglês até hoje. Sério, quantos anos faz isso já? Ah, eu paro, volto, Mas sempre estudando. sempre estudando. Porque o mundo é global, você precisa ter uma língua que todo mundo fala. Não adianta se você for Ficar nadando contra a corrente exatamente, não, não faz sentido não realmente. faz o menor sentido, né? Que legal. Então, E aí você pegou esse questionário
E fez o que com esse questionário? Que agora eu Eu fiquei falei assim, curioso. ó, vou treinar, eu peguei o questionário de coach e falei, vou treinar ele em inglês. E o meu professor, e o meu diretor na época estava aprendendo português também, né? E aí eu fui conversar com ele. Falei, eu vou ver qual que é desse cara aqui. Ele tinha 6 meses na cooperativa, veio da Holanda para cá, Ok, né? Para o modelo da nossa cooperativa, ela não é uma filial nem nada disso, mas é um modelo similar ao holandês, ok. né? E aí a gente estava lá na cooperativa. Eu falei, eu vou pegar meu questionário e vou ver o que que esse cara veio fazer aqui. E aí eu fui usando as perguntinhas de coach para ele, né? Por que que ele veio, o que que ele estava percebendo, o que que ele gostaria de fazer, enfim, fazendo como se fosse o questionário inicial. Eu sei que daí virou uma conversa, nós ficamos 1 hora e meia conversando, Caramba. e aí ele me disse assim: Você estimulou muito os meus pensamentos. Você conhece plano estratégico? Eu falei, conheço. Olha que coisa louca. Na aviação Santa Cruz, eu tinha sido migrada para cuidar do plano estratégico da área de carga. Nossa. Falou, conheço. Aí ele me deu um método que a gente nem usa mais, mas em holandês, mas pela metodologia você consegue perceber, Ok. né? E aí eu falei, conheço. Ele falou, você topa implantar aqui na cooperativa? Isso era 2011, 2012, 2012. E aí eu falei assim, top, vamos lá. Nossa, então você fez a formação em coaching quando ela explodiu nos Estados Unidos. Aqui É, no Brasil ainda era novidade. eu já tinha feito, eu já tinha começado bem antes, até. Cara, Eu que vi, eu legal. achei sensacional. Eu fui num curso pequeno, eu falei, nossa, isso aqui, eu gostei disso. Isso aqui é bom. E aí eu fui buscando, na época era a Sociedade Latino-Americana, mas eu fiz coach de vida, coach de business e depois coach com neurociência. As Nossa. três, e cada uma delas é 80 horas, só para você ter uma ideia. E depois eu fui agregando coach com psicodrama, com várias outras Ok. ferramentas, né? Bem bacana isso. Muito legal E mesmo. isso dá muita experiência para Claro. você tirar do outro o quanto ele pode colaborar com você, né? Com aquele projeto, com tudo mais. Bom, aí eu ganhei o plano estratégico nessa época. É claro que você vai atrás de uma consultoria, você tem que passar por desafios de E mais do que isso, além de aprovações, ganhar o plano estratégico, ganhou também o respeito dele, né? Porque com com certeza. certeza mudou a forma que ele te enxergou a partir daí. É verdade, com Que certeza. legal. Mas só que, de novo, colaboração, né? Plano estratégico não faz sozinho, Sim, sim. né? Você vai ter que criar estratégia com vários grupos de trabalho, trabalhando com o ecossistema, cooperado, colaborador, cliente, usando às vezes métodos ágeis, usando mapa de tendência, entendendo como eles estão vendo a cooperativa, melhoria de processos, enfim, aí você tem dois caminhos, né? A estratégia com foco, o que que nós vamos fazer para inovar e, ao mesmo tempo, o que que a gente vai fazer para melhorar o processo organizacional. E Isso é muito louco, porque assim, ó, quando eu vejo você falando isso, eu percebo que você é extremamente técnica e analítica, só que em outro ponto eu percebo que você é extremamente coração e você consegue unir os dois. É muito legal isso. tem uma frase de Peter Drucker que ele fala que a cultura come a estratégia no café da manhã. Como eu venho de RH, conheço muito bem a cultura e os valores da cultura, então, dentro da nossa estratégia, existem 5 apostas. Uma delas é cultura velha. Então, eu falo que no Velling, a cultura toma café com a estratégia. Ok. E pode ser até de mão dadas, elas podem tomar café de mão dadas. Que legal. Mas é isso mesmo. É E intencional. é intencional. E é o segredo, assim, para você inovar, você precisa de colaboração.
você tem o coração e você de verdade acredita nas pessoas. Que legal. E aí elas conseguem ver essa Essa é questão, verdade. essa verdade. E E como por é ser essa? verdade, elas entram e compram sua ideia. E colaboram, né? Você realmente acredita que você precisa das pessoas. Que eu falo que é a diferença da vaidade. Às vezes eu vou usar tecnicamente alguma coisa, mas lá no meu fundo, não sei, você deve perceber isso. O meu ego explode, né? E depois eu sou a pessoa importante de tudo isso. Quando você, de fato, primeiro, quer colaboração, segundo, valoriza essa pessoa, né? Então, nós temos um projeto lá. A, a Vivian, que trabalha comigo, fez esse projeto. Eu vou levar o nome dela, né? Na verdade, o que que você fez? Ah, eu estimulei e houve entrega. E seja a Sueli, e seja a Juliana, não vou falar o nome de todo mundo, seja quem for, Gustavo, as E falando meninas. nisso, gente, muito obrigado por todo o carinho que vocês sempre me recepcionam aí, tá? Então, abraço Vivian, Gustavo, Sueli, todas as meninas, todos os meninos que estão lá sempre, que a gente já pegou amizade. Então, muito obrigado por isso também, tá? Abraço pra vocês e não esquecemos de vocês aqui. Você sabe uma coisa que é interessante, né? A gente está falando de você. Nós precisávamos de um fotógrafo na época. Eu perguntei para o Marcos, que é meu esposo, que conheceu você fazendo um trabalho com o Jaime. Exato. E aí você veio fazer o trabalho para nós. É claro que quando a pessoa é boa, isso é muito importante, Muito tá? obrigado. Aí você fez um trabalho para nós, que a gente faz aquele encontro colaborativo, que a gente chama de Summit, que tem cooperado, cliente, colaborador. Sim. E aí a nossa consultoria conheceu o seu trabalho e já levou você para fazer trabalho para eles, e é assim, é a E colaboração. detalhe, tem outra empresa que eu também presto serviço há mais de 3 anos que me conheceu através dessa consultoria. Então, um vai falando para o outro a hora que a gente vê, É mas aí a exatamente gente isso. tem que ter o mérito nosso, né? Sim, você trabalha bem. Ah, não, ok. Mas é o que eu falo assim, ó, hoje os meus maiores trabalhos, maiores empresas, eu não entrei por mérito. Eu entrei porque alguém viu algo diferente em mim. Tudo bem que aí é um mérito também, mas É, de certa forma eu consegui encantar alguém por quem eu sou. E não foi comprando ninguém, não foi com cachê, não foi com nada. E foi sempre fazendo o meu trabalho de forma clara e justa. Por mais que, por exemplo, o Velling sempre foi uma empresa gigantesca, mas o meu trabalho não é baseado no tamanho da empresa, é baseado no que eu presto de serviço e o custo que eu tenho. uhum, Então, de acordo com isso, eu vou passar o meu valor justo. E se vocês sempre reconheceram isso, então foi sempre muito legal, porque tem essa troca, mas ao mesmo tempo eu falo, cara, eu não preciso querer cobrar tudo de uma vez, explorar tudo de uma vez, sugar tudo de uma vez, porque é uma empresa que pode pagar. Tudo bem, mas o trabalho é isso. Porque e se no dia seguinte você me indica para um cliente de vocês, eu cobro metade do valor e você descobre, você fala, ué, Rodolfo, por que para mim você faz diferente e eu pago mais caro pelo mesmo serviço? uhum. Eu iria fechar as minhas portas de bobeira. Então, graças a Deus, esse senso ético também é uma coisa que para mim é fundamental e muito importante, porque para mim também não tem como. Se é o mesmo trabalho ser executado da mesma forma, tem que ser o mesmo valor, Sim, porque não pode existir dois pesos e duas medidas. Então, essa é uma coisa que para mim sempre foi muito latente também, e graças a Deus é por conta disso que eu tenho cultivado essas indicações e que eu consigo, graças a Deus, também entrar e, graças a Deus, muitas vezes não sair mais das empresas. Que é muito legal, porque hoje, se eu for te colocar em números a força que eu impulsiono de energia para divulgar meu trabalho para empresas, é quase zero. Por quê? Hoje eu tenho empresas que eu sei as épocas de ano, que tem os trabalhos, que tem mais que precisam de mim. uhum. Essas empresas me indicam, e isso, graças a Deus, tem lotado a minha agenda e tem feito isso girar. E o meu trabalho hoje, gente, como eu posso me capacitar, me especializar?
para honrar essa confiança que eu tenho recebido e poder entregar cada vez mais um trabalho à altura. Porque hoje eu vejo assim, o que eu vivia e o que eu entregava, Uhum. hoje não é nem sombra do que eu entrego. É uma qualidade muito maior. Mas por conta dessa preocupação de olhar para esses cenários e falar, cara, estão confiando em mim, deixa eu tentar entregar mais. Eu me lembro até hoje quando a A Vivian. gente se parece nesse ponto, né? Exato, E a aprendizagem é contínua. Sempre vai surgir uma luz melhor, vai é isso. surgir uma forma de redação melhor, vai surgir um microfone melhor, né? É constante. Eu me lembro até hoje, a primeira vez que a Vivian me chamou para conversar comigo lá, o primeiro orçamento, a primeira conversa que ela quis ter comigo para me conhecer. Ela falou, Rodolfo, você vem aqui? Eu falei, vou, tudo bem. Eu fui, eu confesso que eu não sabia o que era o Vélez. Ah, Rodolfo, ó, em vez de você entrar em Olambra, você vai entrar à esquerda, sentido Santo de Posse, e vai ser a empresa que vai estar à sua direita. Tudo bem. Eu confesso que na hora que eu cheguei, que eu olhei aquilo, a perna bambiou. Eu só, eu só agradeci a Deus e falava, Deus, eu não sei por que o senhor está me colocando aqui. Eu só sei que se o senhor me colocou é porque o senhor vê capacidade de eu estar aqui. Então, só conduz a conversa. Sim. E graças a Deus, isso faz 6 anos já nessa brincadeira. E mais uma vez, muito obrigado até pela confiança de tudo isso. Mas é talento, Rodolfo. Como você Obrigado. falou, você vai buscar tudo e assim, se você não entregasse um bom trabalho, as pessoas não iriam atrás de você. Esse é fato. E é a aprendizagem, né? Que a Obrigado. gente tem. Então, é isso que eu levo para a minha vida. Então, a gente fez, a época, o plano estratégico, todo mundo fez. Eu comecei a monitorar, contratei pessoas aí para monitorar isso. Então, a gente tem duas, hoje que eu diria que são pessoas de projetos que cuidam de todos esses projetos do plano de negócio, né? Do plano de trabalho, e tem a equipe da cultura organizacional. E a gente mudou a metodologia depois de um tempo também, porque muda, né? É natural. É natural. Então, você começa a ver mapa de tendência, você começa a ver outra coisa, e isso muda a forma, você fica um pouco de medo, ao mesmo tempo, é aquilo de novo, vai com medo mesmo, né? Tô com medo, vai com medo mesmo. Você começa a ter mais contato com o conselho de administração, com a assembleia de sócios, com votação, e vai embora. E uma das estratégias vem a Univelling. Quer ver um dado importante? A gente fazia um leilão beneficente. Aliás, a gente faz, tem Velling Marketing agora, Uhum. que é uma feira de negócios, né, que é o marketing, a Tamara que cuida. E dentro dessa feira existiu o leilão beneficente. E aí os produtores, eles doam produtos, alguns produtos, os clientes compram mais caro, porque esse dinheiro vai se reverter para a comunidade local. Que legal. E aí, na dúvida, faça para o meu departamento, né? Aí a gente criou a parte de responsabilidade social. Então, assim, olha, eu acho que esse daqui tem que ficar com você, que hoje é o Gustavo que cuida. Ok. E aí a gente tem, então, a política, o perímetro que a gente trabalha, dá satisfação de real por real e a cada ano cresce esse valor. Uau. A cada ano o produtor doa mais produto e o cliente compra mais caro e esse dinheiro é revertido para toda a comunidade. E o legal disso é que assim, ó, esse comprar mais caro não é que você tá enganando a pessoa. Não, a pessoa tá comprando consciente por saber que vai ajudar. Isso. Muitas vezes o produtor põe um produto que ele nem vende, um produto de coleção, de Uau. 15 anos. E aí também vai um produto de coleção Sim. para o cliente, ou Exclusivo, né? é exclusivo. Então, esse dinheiro retorna. Por que que eu estou falando isso? Porque daí chega nas comunidades. A gente fez esse bom trabalho, Gustavo excelente. Aí teve um dia, isso faz há uns 3 anos atrás, ele falou, Adriana, eu tenho uma entrega de cesta no Instituto Coronel João Leite, lá em Mojimirim. Você não quer ir comigo? Você mora em Mojimirim? Falei, vou. Eu cheguei,
no Instituto, quem estava entrando como provedor do Instituto era o meu chefe da Aviação Santa Cruz. Ó, Nossa, e eu fui entregar a cesta sem saber nada disso, né, que é o Albino. E também estava com ele, que estava saindo do conselho, né, no Instituto, a- o Ademir. O Ademir era o cara que trabalhava no Banespa com meu irmão e que deu todo apoio para gente. Todo nossa. apoio para minha mãe e meu pai. Eles nem lembram disso, eles nem lembram. Por isso que eu falo que fazer as coisas boas. Eles nem lembram o quanto eles foram importantes para mim. Seja o Ademir me aconselhando até com a aplicação do dinheiro da minha mãe, melhor forma de gastar, me ajudando com o enterro do meu irmão e tudo mais. Para mim foi uma peça importantíssima. E o Albino, assim, que era um chefe muito religioso, muito família. Sabe aquela pessoa do bem que participa de grupo de casais e tudo mais? E ele me viu e falou: Adriana, nós vamos criar o plano estratégico deste instituto e eu quero que você esteja comigo, porque na aviação você fazia isso. Falei: ai, não sei, medo. Bom, vai ser de segunda à noite. Tá bom, então vou lá para o instituto de segunda à noite. E aí, olha só, eu fiz um curso de liderança da inovação, MIT, online. Ok. E eu estava com o material desse curso. Comecei a conversar com toda. Como que eu gosto de trabalhar? Colaboração, lembra? Sim. Começo a conversar com todo o time, com o conselho, tudo do instituto, e a gente fez diversas novas ações. Então, a gente está hoje olhando para a possibilidade de um hotel, de creche, né? Porque assim, eu moro com o meu pai ou com a minha mãe. Tá quase saindo, tá, gente? Eu moro com meu pai ou com a minha mãe. Mas eu preciso ir trabalhar e o meu pai é idoso e vai ficar sozinho. Então eu levo ele para creche e depois à tarde eu vou buscar. Que legal. Ou eu tenho uma viagem importante para fazer, meu pai e minha mãe não têm. Eu levo ele pro hotel, não pode ir comigo. Eu levo pro hotel, passo uma semana lá com a gente e tenho diversas atividades. Tem fisioterapia, pintura, bingo. Aí eles fazem. Ou seja, ao mesmo tempo que você vai poder curtir a sua viagem, eles também vão ter um momento de distração totalmente diferente. Exatamente. Então, aí a gente foi criando estratégia. Por quê? Eu usei a mesma metodologia da cooperativa, porque a gente tem que contribuir para a sociedade, né? E a gente criou lá dentro, junto com os colaboradores, a missão que aquele lar é um lar que desperta sonhos e o sabor da vida. Que legal. Porque eles estão no seu último passo, nos seus últimos anos, né? E a gente tem que fazer daquilo um lar que desperte o sabor da vida, né? E eu tenho todos os tipos de pessoa ali dentro, né? Eu tenho pessoas que têm família, que visitam, que têm toda uma estrutura, e tem pessoas que em situação vulnerável, que chega e tudo mais. Então a gente tem algumas verbas, prefeituras, governamentais, enfim, mas para fazer tudo é arrecadação, é contar com o apoio de empresas, é contar com o apoio de todo mundo, né? Eu sei que no final do ano passado ia acabar a gestão do Albino, né? E aí ficou todo mundo, tem que ser você, tem que ser você, tem que ser você. Eu falei, meu Deus do céu, será que eu vou dar conta disso? Quanto tempo de gestão? 4 anos. Eu comecei agora em janeiro. Uau! Mas assim, tem o time lá, né? Sim. Então, eu continuo fazendo reunião uma vez por semana à noite. Às vezes eu vou 5 horas, alguma coisa assim. O WhatsApp hoje resolve, Teams resolve muita coisa, né? E aí também você começa a olhar para o lado operacional, o que que a gente pode melhorar aqui e ali. Eu não sei, eu só sei que eu vou, entendeu? É verdade que você é a primeira mulher nessa posição lá? É verdade, é assim. Ele é um lar centenário, né? Ele é um lar de permanência. Ele acho que faz 102 anos esse ano. E ele começa com um grupo de freiras, né?
Ok. Então, são mulheres, Sim. assim, que cuidam de famílias carentes, educam as crianças, enfim, é esse trabalho que começa. Eu acho que isso durou quase 70 anos. Nossa, então foi muito É, tempo. eu não sei se Ok. eu estou falando corretamente. E depois veio toda a questão da formalização do instituto mesmo, né? Ok. Aí tem o estatuto do instituto, aí tem conselho, presidente. A previdência é provedor, tá? Ok. Nesses lares a gente chama de provedor. Ok. E eu acho que eu vou ser a oitava provedora e a primeira mulher. Se eu- Dessa época de provedor, eu acho que agora é a oitava pessoa que está acontecendo e a primeira mulher. Que Sim. legal. Agora eu quero te cutucar em outro detalhe. Nós conseguimos entender aqui a potência que você tem e que você executa e que você consegue contribuir para o mundo. E pensando em despertar outras mulheres em sentido disso, até realmente por comemoração agora ao mês das mulheres e tudo mais, qual a dica que você daria que você fala assim, olha, hoje talvez o empoderamento feminino na sua concepção, eu diria que para acontecer de fato tem que ser dessa forma e isso é o que eu faria se eu estivesse começando hoje de novo. Eu acho que a gente tem que buscar conhecimento, né? O empoderamento, ele vem do conhecimento que você tem, da sua determinação, da sua vontade. Porque às vezes eu vejo essa palavra empoderamento sendo usada, mas para eu ter o empoderamento de algum assunto, eu tenho que conhecer daquele assunto. É essa a minha percepção, né? Então, busque o conhecimento e vai, tá? Vai. Porque hoje eu vejo, nossa, como eu cuidei da Vitória, do João, eu trabalhei, eu levava eles na ginástica, no futebol, na natação, no balé, e trabalhava durante o dia inteiro. Como fez tudo isso? Então a gente tem que ir, encarar e as coisas, quando você se determina aí, as coisas vão dando tão certo. Se você está determinado e você está buscando conhecimento, eu acho que são duas coisas, buscar conhecimento. E conhecimento hoje, gente, YouTube te dá. Se você procurar, tem excelentes pessoas ali, livros te dão, tem cursos, vários cursos gratuitos que são ótimos, porque às vezes você fala, ah, mas eu não tenho dinheiro agora. Tudo bem, você não tem agora. Tem financiamento de faculdade também. Quando a gente quer, a gente dá um jeitinho, né? Exatamente isso, exatamente isso. E assim, hoje, acho que uma das coisas que faz a diferença também é quando a gente consegue enxergar que a pessoa ela tá fazendo a parte dela de querer o conhecimento. Uhum. Você nessa posição de gestão, eu vou realmente perguntar, faz sentido para você ajudar pessoas que você já vê que estão nessa busca, que é da pessoa querer aprendizado, querer conhecimento, e você chegar junto e falar assim, olha, eu vou te ajudar a crescer nisso. Ou não, todos são tratados iguais. Todos são tratados iguais, mas se a pessoa busca, a gente sempre ajuda, né? Porque faz parte da nossa vida. Se a pessoa vem lá e pergunta, eu nunca vou dar uma resposta, eu sempre vou fazer uma nova pergunta, tá? A arte de fazer A perguntas. arte de fazer perguntas, porque assim, o que é bom para mim pode não ser para o outro, correto? E ele tem que chegar ao que é bom para ele pelos pensamentos deles, né? Pela conclusão deles. Então, talvez eu faça mais perguntas do Ok. que dê respostas. Mas se eu percebo que aquela pessoa está comemorando a vitória dela ou a conquista depois, eu fico muito feliz. Eu fico de verdade muito feliz, porque de alguma maneira eu falo, nossa, ela conseguiu. E, e eu acho que todos têm que conseguir. Eu acredito que todos nós nascemos para o bem. Ok. Isso, para mim, não existe pessoa que nasceu para o mal.
É claro que a convivência, a forma como aquela pessoa nasceu vai moldar o caráter dela Ok. e é muito difícil também dizer o que que é bom, o que que não é bom, Sim, né? claro. E eu saber que de alguma maneira eu contribuí para aquilo É muito gratificante. não tem preço, assim, isso não tem preço na vida. Porque, eu não me lembro, John Donne, não vou me lembrar que ele fala que, eu não tenho certeza se eu estou falando Ok. o autor correto, mas ele fala que nenhum homem é uma ilha em torno de si mesmo. Todos nós somos partes do continente. Né? Isso é um filósofo inglês, acho que mais de 1800 aí Nossa. atrás. Então, assim, a gente é parte. é, não tem. A gente é um ecossistema, né? A gente é parte desse mundo, a gente é parte do continente. A gente tem que fazer alguma coisa por nós mesmos e bem aquilo assim. Como, que você vai deixar para aqui, né? Qual que é o seu legado? O que você vai deixar para esse mundão aqui, né? Como que as pessoas vão te ver, né? Como que elas vão lembrar de você? Isso é Isso muito forte. Uma pergunta em cima disso. Você é uma mulher que tem uma carreira extremamente consolidada, uma carreira brilhante, conseguiu chegar num cargo executivo muito legal, tem uma família estruturada muito legal, conquistou muita coisa. E quando eu digo conquistar, não sobre dinheiro, mas em sentido de realmente realizações pessoais também. Mas. E você até hoje encara novos desafios. E a pergunta é: aonde a Adriana ainda quer chegar? Existe algum sonho que você fala assim, ó, eu tenho esse sonho, não precisa ser sobre dinheiro, nada, uma realização que você fala assim, nossa, isso aqui eu ainda tenho vontade de ter ou conquistar. são vários, assim. Ó. São vários. Talvez com 90 anos eu fale, ah, agora chega, né? Já deu. Mas acho que eu gostaria de viver uma experiência de CEO, por exemplo. É uma coisa que eu gostaria de viver. Ou ainda eu abrir o meu negócio no futuro, porque é um outro plano, né? Ou as duas coisas, de repente, né? O Ok. CEO e abrir. Mas se não der para ser CEO, tudo bem. Ter o meu negócio para fazer esse tipo de coisa, para trabalhar com educação, conhecimento, estratégia, cultura organizacional, gestão de mudanças, que eu acho que eu consigo agregar. Se a gente está lá no instituto e o dinheiro é escasso, então empresas, se quiserem colaborar também, aproveitem e ajudem a gente O ali. que que uma empresa ou pessoas podem fazer para ajudar o Instituto? Pegando esse gancho, vamos aproveitar. Eu não estou com o telefone daqui, mas nossa, está na minha bolsa, eu acho. Você pode ir até o instituto e ver a Ok. melhor forma de ajudar, mas o instituto também existe hoje a arrecadação via impostos, né? Então, imposto de renda, ICMS, enfim, vários impostos que se você quiser destinar ao instituto, o instituto está apto a receber. Que legal. E, então, existem esses incentivos do governo, né, que a gente É, faz, que a gente chama de captação. A gente fica fazendo ok. captação, vendo que empresa que tem disponível para buscar esse tipo de recurso. Ou seja, a empresa não vai pagar nada mais por isso, só vai direcionar esses impostos para lá. Exatamente, mas se ela quiser depositar na conta também, fazer um Ok. Pix na Sicredi para o Instituto Coronel João Leite no Banco do Brasil, pode ficar à vontade Também, claro. também. Você ia pegar o Porque número do instituto, é isso? Porque se for isso, eu coloco também na descrição do episódio para deixar isso fixado lá. depois então se deixa para mim. Por favor, com certeza, eu faço isso. Porque até pessoa física, sabe a nota fiscal paulista? Ok. Se você não der o CPF, mas der o CNPJ do instituto, o seu valor cai para o instituto. Ah, ou seja, todo Todo mundo mundo pode consegue. ajudar. Ah, todo mundo consegue ajudar. Não tem. Até como voluntário de atividades, hoje a gente tem a recreacionista, né? Porque eles fazem pintura, desenhos, fisioterapia, bingo, eles vão no carnaval, enfim, a gente sempre está.
Então eu vou te pedir depois o número e também o CNPJ. Para quem quiser, já anota esse CNPJ para sempre que for realmente fazer as compras e tudo mais, usar isso, já que se a pessoa não tem o costume de usar o dela, por exemplo, que muita gente não tem, então que comece a criar esse hábito de usar o do Instituto, né? É uma forma Exatamente. de ajudar também. Então eu vou querer isso para deixar fixado aqui também na Ah, eu vou ficar descrição. muito feliz. Porque assim, ó, agora nós vamos mudar para o método. Eu trabalhei com a Inova. Eu vou falar da Inova aqui porque eu cresci muito com eles, Claro, fica à tá? vontade. É, a Inova Business School, né? Luiz Sasquilha, um português, e o Marcelo me ajudaram muito nessa carreira. E eles usam um mapa de tendências. Então a gente sabe que é uma tendência o envelhecimento da população. A gente sabe que a gente vai viver mais. A gente sabe de tudo isso. E eu já começo a ver fila, e eu não vou falar assim, é claro que eu estou como provedora e eu vejo os desafios que a gente tem no Instituto, mas todas as entidades têm esse Sim, desafio. E tem filas muitas vezes, porque nem todo mundo consegue pagar. A gente sabe que tem muitos que são pagos, né? sim. Mas não é toda família que consegue Custear isso. custear esse valor que é muito mais caro que uma faculdade, É. muitas vezes. Porque o idoso, ele tem graus, né, de dificuldade. E quanto mais dificuldade, mais cuidadores eu preciso para ele, Maior assistência que maior demanda. assistência que demanda. E a população está envelhecendo. E a gente quer que ela envelheça feliz, que tenha sonhos, que tenha sabor pela vida. E aí é aquela coisa de fazer pelo outro o que você quer que faça por você amanhã, né? Tem isso também. Sim, exatamente. Porque se a Né? minha intenção é chegar numa vida, numa velhice com uma saúde ok, tendo um suporte legal, então, poxa, por que não causar isso na vida de outras pessoas também hoje, né? Claro, claro. Muito legal. Às vezes a gente fala, não, isso aqui tem que ficar bem bonito, todas as estratégias, porque um dia eu vou morar aqui, né? Exatamente isso. E aí a Eu pergunta estou assim, ó, criando meu futuro. hoje, qual é o ganho que você tem financeiro disso? Zero. Ganho financeiro? Eu tenho ganho quando eu chego lá e a dona Rosa ou qualquer outra idosa, eu ainda não sei os nomes dela, vem, abraça, me dá um beijo, me dá um sorriso, né? Esse é meu ganho. Eu te fiz essa pergunta exatamente porque tem gente que o único motivo para agir é o dinheiro. E esse senso de propósito seu é muito legal, muito bonito, e você mostra que vale a pena fazer isso. Eu dou o tempo, mas eu ganho fé, eu ganho espiritualidade, porque o Robino sempre trouxe isso para a vida, porque ele é muito religioso. É interessante, porque eu fiz muita oração para ver se era o meu caminho ou não, né? Porque, assim, demanda tempo. E a minha Sim, vida hoje é uma loucura, assim, de trabalho mesmo, sim, né? claro. Trabalho, aí eu quero fazer inglês, aí eu quero ir à academia, porque a gente tem que se cuidar, Exatamente. porque senão daqui a pouco infarta, né? Então, eu vou à academia e tudo mais. Eu fiquei sabendo que você gosta muito de fazer caminhadas. Sim, caminhadas, academia. Tem semana que não dá. Essa semana, por exemplo, eu tô lotada de coisa. Não vai dar. Mas eu procuro ir pelo menos 4 vezes na semana à, à academia, lá, Que legal. com a Jana. Para abraço, Jana, tá? A Jana apoiou na linha lá. Que legal. Janaína. E então, porque a gente precisa disso, né? A gente precisa sair para almoçar fora, às vezes. E aquilo que você falou da minha família estruturada, assim, eu tô com o Marcos, acho que em fevereiro, em abril, dia 11 de abril, vai fazer 32 anos que a gente começou a namorar. Uau, que legal. E assim, é um suporte fantástico na minha vida, assim, é uma pessoa que me dá apoio, uma pessoa, olha, Deus foi grande comigo nessa parte. Porque, assim, eu reconheço, assim, né? Nem todo mundo consegue ter uma vida, Sim. né?
E aí é mais uma coisa para cuidar, mas eu me sinto cuidada nesse ponto, né? Que legal. Nossa. Então, isso também me dá bastante força para fazer as outras coisas, né? E a gente tem que se doar, gente. Quem doa é quem ganha. Qual a importância que você dá hoje, falando até na vida de um casal? Quando a mulher tem o suporte de um marido, de um parceiro, de uma pessoa, qual a importância que você dá para essa pessoa que é esse parceiro nessa trajetória de vida de crescimento da mulher, por exemplo? Faz sentido a pessoa. Faz diferença, na verdade? Mais do que fazer sentido, faz diferença ter esse suporte? Nossa, eu acho que muito. Acho que muito. Imagina, eu falei para você, trabalho de escola, escola, Marcos fora, é, sogra ajuda, vai no futebol, enfim, vários lugares, e eu não ter uma pessoa que me incentiva. Aí você vai pro buraco de vez. É verdade. Eu não sei, mas ele sempre me incentivou. Assim, eu acho assim, existe uma admiração mútua. Eu admiro demais o Marcos e eu sempre tive uma coisa assim. Nem ele, nem os meus filhos não vão fazer alguma coisa porque eu não deixei. Por exemplo, o Marcos apareceu a oportunidade de trabalhar em projetos. Minha cabeça é assim, se ele tiver que ficar comigo, ele vai ficar comigo. Independente se ele está em Porto Alegre hoje, no Rio de Janeiro amanhã, enfim, no Paraná, em São Paulo, né? Se ele tiver que ficar comigo, então assim, eu sempre incentivei e Que legal. sempre aplaudi e elogiei. E ele faz o mesmo, Que né? legal que vocês E, conquistaram. e, e, e aí, no final de semana, se você ver o meu Instagram, a gente tá sempre passeando. A gente vai Sim, para barzinho, a gente vai para rock, a gente vai, às vezes viaja. Então, assim, a gente tem essa coisa do casal, né? Muito forte. E eu tenho dois filhos abençoados, graças a Deus, talvez até por essa estrutura. A Vitória, que tem 24 anos, ela mora em Orlando já faz 5 anos, que legal. trabalha, está fazendo a pós-graduação em Business do Entretenimento lá, Que legal. fez filmmaker, né? Acho que não Uau! volta tão cedo. Ah, já era. Nunca é muito tempo, né? Não sei se volta, não. E tem o João, que tem um estilo diferente, ele faz administração em Mogi, e ele quer ficar por aqui, os amigos meus estão aqui, minha namorada está aqui, e tá tudo bem. Sim, claro. Mas são duas pessoas, assim, maravilhosas, que eu tenho maior. Eu falo que mãe e pai sempre vai errar. Ou você erra por muita proteção, ou você erra por deixar demais, né? Mas entre erros e acerto, eu vejo que eu e o Marcos acertamos mais do que erramos, né? Que Quando você legal. vê O resultado. o resultado, os caminhos, né? Muito bacana. Então, assim, essa estrutura familiar me dá me dá coragem, né, para seguir, por exemplo. Eu fui falar do instituto com o Marcos. Falei, Marcos, eles estão pedindo, eu estou com medo do tempo, porque tempo, você precisa parar e São 4 anos. pensar nesse instituto, né? O que que você acha? Ele falou, o que que você quer fazer? Uau. Se você quer fazer, eu te dou apoio, né? E é assim a minha vida inteira, entendeu? Então, ó, o Marcos não tem pra mim, não tem, é campeão, não tem pra ninguém, assim, é tudo, é meu Muito refúgio, legal. meu namorado, meu apoio, é uma pessoa fantástica. E isso, assim, é claro que te ajuda, né? Na hora que você quer fazer um curso novo, na hora que você quer falar, nossa, eu tô com eu tô com dois desafios que estão sendo interessantes para mim esse ano. Um é a implementação do SAP, que eu estou ajudando na mudança organizacional, na questão Ok. da gestão disso. E é um projeto muito complexo, mas assim, me motiva saber que, nossa, a gente vai ter que mexer. Às vezes fala, meu Deus, vai ter que mexer em Vai sacudir tudo. tudo. Me motiva.
E outra coisa que vem o reconhecimento que eu acho legal, a ONU declarou esse ano o Ano Internacional do Cooperativismo, ou das Que legal. cooperativas. Aonde tem cooperativa, colaboração, são as cidades que têm o melhor IDH. Que legal. São as cidades mais sustentáveis, porque quando eu falo de responsabilidade social, por exemplo, é genuíno do negócio. Sim, Faz parte, é né? verdade. Não é uma coisa assim, nós temos que fazer. Não é forçado, é. Nós fazemos, porque se eu melhorar a minha sociedade local, eu melhoro a minha empresa, seja com empregados, seja com melhores rodovias, seja com a forma, com saneamento básico, com o que for, né? Eu melhoro a minha condição. Se eu melhorar o meu entorno, eu melhoro a minha condição, né? E o cooperativismo tem muito disso, muito disso. Então a ONU declarou, né? E aí, a Organização das Cooperativas Brasileira escolheu 15 empresas para falar de responsabilidade social, sustentabilidade, 15 cooperativas para criar um modelo para replicar para as outras. Que E eu legal. tenho muito orgulho de falar que esse projeto que o Gustavo cuida é um referencial e nós vamos participar das 15 cooperativas do Brasil que têm um modelo de gestão sustentável, Uau. com responsabilidade social. Parabéns, parabéns também, Gu. Parabéns demais pra você por isso também. Então, por isso que eu falo assim, eu acredito no propósito, Ok. né? Se o Marcos me melhora a cada dia, ou eu, ele, a gente melhora a nossa família, Exatamente isso. né? A gente melhora nossos filhos, a gente melhora quem vai ter relação com os nossos filhos. Isso é muito legal, é muito bonito, porque assim, ao mesmo tempo, ele também tá sempre buscando desafios novos, tá sempre crescendo. Também não para, né? Não, não. Os Talvez dois. isso ajude, né? Porque eu sou assim, ele é assim, aí. Um É, motivo ou outro, é. sempre. E não dá tempo de brigar, entendeu? Não Vocês dá estão tempo. preocupados com outras coisas. Então, a hora de estar junto é a hora de estar junto. Onde nós vamos? O que que nós vamos fazer? É hora de rir, de conversar com os amigos. Não, não, brigar não dá tempo, né? Não, não tem nem o que pensar para brigar. Que legal. Partindo para nossa reta final, eu sempre gosto de fazer uma pergunta para as pessoas, que é: existe algo que a gente deixou passar que não foi colocado na mesa, mas que para você seja importante tocar nesse assunto, ou citar, ou falar, ou até mesmo repetir, se for o caso, para você, para realmente frisar algo? Se eu pudesse dar um conselho, busque aprendizado, né? Busque conhecimento das diversas formas dentro do seu poder aquisitivo, né? Aprenda inglês, que é importante, isso vai te alavancar, às vezes, mais do que uma faculdade. E olhe as pessoas ao seu entorno. Como que você pode fazer a vida delas mais feliz? Que isso vai voltar para você. Você vai ser mais feliz. Você pode ter certeza disso. Você vai ser mais feliz quando você cria aprendizado ao seu entorno, quando você ajuda o seu entorno, quando você sorri para o seu entorno, né? Com certeza o mundo te traz benefícios de volta. Fantástico, fantástico, fantástico. Agora, se você chegou até aqui, eu normalmente não fico falando isso no meio dos episódios, no meio, para realmente não perder a linha de raciocínio com as pessoas que estão aqui, que estão contando suas histórias. Mas agora chegou a hora, não tem como deixar de fazer isso. Então já aproveita, já se inscreve no canal, já curte, já compartilha. Manda essa história para as mulheres que você quer inspirar, que você quer ver crescendo, que você quer ver bem. Se você é essa mulher, compartilhe a história de outras mulheres que também cresceram e aqui você está vendo uma dessas. Então, se você chegou até aqui, não deixa de fazer isso. Comenta aqui, fala qual foi o ponto do episódio que mais te inspirou, que mais te agradou realmente, o que que fez você falar assim, cara, que história legal. Use esses comentários para isso, então. Outro detalhe, eu quero agradecer novamente para nossas patrocinadoras Cadeiras Amazonas. Então, muito obrigado de fato, realmente.
muito obrigado pelo carinho de vocês também. Então, as cadeiras que a gente usa aqui, novamente, eu vou falar isso, são deles. Se você precisa de cadeiras, vai lá, passa lá no site deles, está aqui na descrição também. Faz um orçamento, você vai ver cadeiras lindas e extremamente confortáveis. Eu tenho certeza que vai suprir a sua necessidade. E Adriana, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado por ter aceitado, por ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui com a gente, para fazer parte de tudo isso e ter topado de cara, porque assim, quando surgiu a ideia, quando eu fiz o convite para vocês, e eu vou te contar uma coisa, eu confesso que todas as pessoas que eu convido são pessoas que eu admiro, então já começa por aí, porque realmente eu quero saber as histórias dessas pessoas. Só que todas me dão um frio na barriga, que eu falo, cara, será que a pessoa vai topar, vai esnobar, vai... Porque são pessoas que eu realmente admiro. E você e o Marcos, vocês toparam na hora, no mesmo segundo. Vocês só falaram, Rodolfo, fecha a agenda. Você tem credibilidade. Obrigado. O Marcos, tanto é que o episódio dele foi 3 dias depois dessa conversa, então ele topou prontamente na hora. O seu só não foi logo em seguida, porque você tinha o evento que você me explicou, e logo em seguida disso, eu pausei o podcast por conta do final do ano. Mas logo assim, em seguida que a gente voltou, você já tá aqui no começo de tudo isso, você tá sendo o terceiro episódio nessa estrutura toda nova, Ai, que tanto, bacana. tanto que o Mas episódio... parabéns pela estrutura, muito legal, gostei muito. Muito obrigado. Tanto que o Marcos ainda foi no estúdio antigo. Então, você está fazendo parte de tudo isso, dessa novidade. Então, novamente, muito obrigado por tudo isso. Muito obrigado pelo carinho de verdade. E se tiver mais alguma coisa, algum agradecimento, fica à vontade agora também. Obrigada a você, Rodolfo, pelo convite. Foi um prazer estar aqui. Obrigada a todos que vão ver esse episódio, né? Daqui a pouco. Eu espero contribuir de alguma forma com todos vocês. E eu estou à disposição. Trocar é comigo mesmo, porque a gente aprende, né? Demais conversando com as pessoas. Muito obrigada a todos. Então, se você ficou até aqui, muito obrigado mais uma vez. Eu te vejo no próximo episódio. Até mais.